Bom, então, você me pediu falar de Molecular Network, eu vou expandir um pouquinho, né, de Molecular Network e como utilizar aí dados de referência, o que são dados de referência, né, como utilizar, para que serve, em estudos de metabolômica, especificamente com dados de espectrometria de massa. Peço desculpa, minha voz está um pouco rouca, estou um pouco resfriada, uma noite sem dormir, criança chorando. Também consegui os slides, se tiver alguma coisa que não está bem formatado, consegui, é o tempo que a gente tem para tentar montar então, foi o que eu consegui. Bom, rapidamente, eu acredito que muitos aqui já sabem o que é espectrometria de massas, mas caso tenha alguém que ainda não sabe, né? Então, espectrometria de massas é uma técnica analítica que mede íons em fase gasosa, né? Na forma de sua razão massa-carga. Um espectrômetro de massas, que é o equipamento que né, faz essas análises, ele é composto de uma fonte de geração de íons e seguido de analisador, se existem diferentes tipos de fontes, diferentes tipos de analisadores que vão fazer análise desses íons, por fim, detectores, e que vai transformar isso, né, em espectros de massa, e é disso que a gente vai falar, então, espectro de massa, onde você tem o registro de íons em fase gasosa. Então, a espectrometria de massa ela pode ser acoplada em técnicas cromatográficas, e aqui a gente tem um cromatograma, né, onde a gente tem vários picos cromatográficos, e cada um desses picos é possível ter registros de espectros de massa de diferentes íons referentes a diferentes metabólitos em uma amostra, seja ela biológica, né, do que você estiver analisando. Então, aqui é só um exemplo mostrando que você pode ter N metabólitos e espectros de massa dentro de uma análise de cromatografia. Bom, e ainda, além disso, existem várias técnicas, como eu falei, do analisador de massa, você pode explorar isso de diferentes formas, e uma delas seria estudos de fragmentação, onde você pode selecionar um desses íons, né, e jogar uma energia nesse íon, de forma que ele se quebre, se rompe, gerando, assim, espectros de fragmentação. Esses espectros de fragmentação são muito importantes porque eles registram, eles trazem uma identidade do metabólito, né? Porque você tem ali uma estrutura química e esse metabólito vai se fragmentar em partes em partes estratégicas, onde a ligação às vezes é mais fraca, ou às vezes devido a um rearranjo na molécula consegue fragmentar. Então, a partir de espectros de fragmentação, é possível, né, em muitos casos, você reconstruir, ou pelo menos esses espectros ajudam na reconstrução da estrutura do metabólito. Então, eu gosto bastante desses espectros, talvez quem já assistiu palestra minha já deve ter visto, mas é bem lúdico e eu vou mostrar ele de novo. Vamos supor que a gente tem um conjunto de metabólitos, né, em uma análise, e então você tem, dentro do espectrômetro de massa, você tem a separação desses íons, né, desses metabólitos na forma de íons, de acordo com sua razão massa-carga, e eles são todos registrados em um espectro de massas, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Bom, é possível ainda, como eu estava falando, em um experimento de fragmentação, você seleciona um desses íons da sua amostra, você fragmenta esse íon, então fragmenta essa estrutura e vai ser gerado, então, um espectro de fragmentação, que pode ser chamado, vocês vão ver, de MS2, MSMS, ou tandem MS, ou espectro de fragmentação, onde você tem o registro dos íons, né? Por que que eu estou falando desses espectros de fragmentação? Porque é deles que a gente vai utilizar para a construção das redes moleculares, o Molecular Networking, que a gente vai falar. Bom, ainda falando, né, de espectrometria de massas ali e aquisição de espectros, você tem ali, tanto em metabolômica ou em análises do que você tiver, independente do foco, você tem milhares de espectros, né, em uma amostra. Se você tiver mais de uma amostra, considerando controles, você tem milhares de espectros. Então, por isso que as ferramentas metabolômicas têm sido tão difundida, né, e conhecida por auxiliar na análise desses dados de uma forma mais automatizada, né, numa forma macro. Desses espectros. Então, pensando em auxiliar
né? Como eu estava falando com o Vinícius ali antes de começar aqui, quando eu fiz meu doutorado, eu ainda não tinha conhecimento dessas ferramentas analíticas, dessas ferramentas de metabolômica, e eu ainda fiz identificação de metabólitos de produtos naturais manualmente, procurando em bibliotecas de estrutura, né? Então, pensando em ajudar os estudantes, o grupo do professor Peter Dorstin com o Nuno Bandeira, eles criaram essa plataforma, que é o Global Network Products Social Molecular Networking. É uma plataforma totalmente gratuita, aberta, para que qualquer pessoa faça um simples login, né? Você cria uma conta e você consegue acessar. E nessa plataforma você pode depositar os seus dados de espectrometria de massas, você pode encontrar espectros de estruturas conhecidas como referência, né? Como de bibliotecas de espectros de estruturas conhecidas, incluindo comerciais ou depositadas por outros pesquisadores, e além de muitas ferramentas para auxiliar a análise dos dados dos seus dados de metabolômica, de espectrometria de massas. E para facilitar, né, essa análise, eles criaram uma ferramenta que chama Molecular Networking, ou redes moleculares, que ela se baseia, na verdade, em similaridade espectral. Bom, nós tínhamos falado lá, eu falei para vocês, dos espectros de fragmentação. Esse espectro de fragmentação, ele traz como se fosse um fingerprint, né? Uma impressão digital de um metabólito. E classes químicas, estruturas que apresentem semelhança estrutural, né? Metabólitos que apresentem semelhança estrutural ou de uma mesma classe química, elas tendem a apresentar espectros de fragmentação semelhantes entre si. Então, o Molecular Network, ele usa dessa semelhança, né, juntamente com algoritmos computacionais para conseguir juntar e conectar os espectros de fragmentações que são semelhantes, que são referentes a substâncias de estruturas semelhantes entre si. Bom, então, dentro de todo seu conjunto de dados, seu conjunto de espectros, esse algoritmo ele consegue separar e, ao mesmo tempo, agrupar aqueles espectros que são semelhantes entre si e separar dos que são diferentes um do outro. Dessa forma, ele vai conectando, né? Essas redes moleculares, eles vão conectando os espectros, né? Que são semelhantes entre si e separando os que são diferentes. Isso daqui que você está vendo à direita é o que nós conhecemos como as redes moleculares. O que isso significa? Cada bolinha dessa é referente a um espectro, é um íon, né, que está embutido ali um espectro de fragmentação. Essas linhas, né, os edges, elas conectam essas bolinhas, esses nodos, indicando pela sua largura, ou isso, na verdade, é uma questão de edição de figura, e você pode colocar diferentes coisas, depois a gente pode ver isso, mas ela vai conectando e assim formando famílias moleculares, né? Então, aqui, por exemplo, nesse grupo, nessa família de verde e amarelo, esses metabólitos são semelhantes entre si e diferente desses outros em azul, ou do preto, ou do vermelho, são diferentes entre si. Então, aqui só para ficar mais lúdico, né, eu trouxe... Isso aqui é uma figura de um paper, na verdade, não foi eu quem criei. Então, aqui só para mostrar, né, que a gente são 4 estruturas que são semelhantes entre si e outras 2 que são bem diferentes das demais. E aqui são no meio, nesse quadro do meio, a gente tem o espectro de fragmentação referente a cada uma dessas substâncias. E aí vocês podem ver que esses 4 primeiros, eles são mais semelhantes entre si, enquanto que esses 2 últimos têm semelhança entre si, mas são diferentes dos demais. Esses espectros são agrupados pelo Molecular Networking da forma como a gente está vendo aqui nesse último quadrado à direita, né? Isso seria as redes moleculares, cada bolinha dessa representando, então, um espectro de fragmentação e assim grupando, formando as famílias.
Bom, é como se fosse um alinhamento, né? Aqui é só para ficar mais lúdico, como se fosse um alinhamento de genes, né? Buscando pelos íons fragmentos e ver o que dá match e o que não dá. Essa mesma estratégia, ela é utilizada para a criação das redes moleculares. Então, uma vez que você tem os seus dados, você joga na plataforma do GNPS, você cria uma rede molecular, você vai ter os seus dados organizados em famílias moleculares. Uma outra alternativa, isso às vezes causa um pouco de confusão, né? O que eu estou fazendo na Molecular Network, é uma busca nas bibliotecas espectrais do GNPS, então você tem essa mesma função, essas duas funções juntas no GNPS. Você cria a rede molecular e você também busca em bibliotecas de espectro por espectros semelhantes àqueles encontrados no seu grupo de dados. E isso, eu acho que é o que o pessoal mais, né, ama dessa ferramenta, dessa plataforma, pela possibilidade da identificação de metabólitos conhecidos dentro do seu conjunto de dados. Então, uma vez que você tem um alinhamento com um espectro do seu conjunto de dados, com um espectro da biblioteca do GNPS, você tem um match espectral e uma possibilidade de ter um metabólito conhecido anotado dentro do seu conjunto de dados. Foi indo muito rápido, Vinícius? Ok. Bom, se eu tivesse, falo. Então, assim, e para isso, eu não vou entrar em detalhes, que eu acho que não vem ao caso, mas é utilizada uma técnica de cosseno, né? De uma forma bem generalizada, esses íons, né, de um espectro de fragmentação, os íons, assim como as suas intensidades, são calculados para gerar um vetor, né, espacial. Desse vetor é calculado o valor de cosseno, e o valor de cosseno de cada espectro desse é utilizado para comparar e fazer esse matching, né, essa busca, esse sequenciamento, esse alinhamento dos espectros para comparar com outros espectros, tanto dentro do Molecular Networking. Bom, então, o cosseno, né? Quanto mais perto de 1, mais semelhante é. Então, quanto maior o valor de cosseno, mais semelhantes são os espectros. Por isso que dentro da plataforma, quando você tem espectros acima de 0,9, por exemplo, já é considerado espectro de uma mesma substância, né? E quando você tem abaixo de 0,6, 0,7, já não é considerado um bom match espectral. Já seria, às vezes, uma classe química ou alguma substância que não tem um espectro semelhante, né? Bom, e aí eu trouxe aqui, então, um trabalho apenas para exemplificar, um trabalho que eu desenvolvi junto com a professora Letícia e essa mocinha linda aqui, a Karen, que gosto muito dela. Um trabalho que a gente desenvolveu aplicando o Molecular Network de uma forma em produtos naturais e de uma forma diferente que eu vou mostrar para vocês. Então, a professora Letícia trabalha com amostras de marinhos, e nesse caso especificamente, nós isolamos bactérias do atol das Rocas, né, que é um atol, né, lá no meio do Oceano Atlântico, na costa próximo lá do Ceará. Bom, aí essa parte eu deixo para a parte de quem faz as coletas, na verdade. Não, eu só recebo o Eppendorf, infelizmente, eu não vou para esses lugares lindos. Mas é isso, nós isolamos bactérias e nós começamos a analisar isolamos bactérias desses lugares, colocamos para cultivar, fizemos o extrato dessas bactérias, e nesse extrato nós fizemos análise por LCMS, SMS, e geramos as redes moleculares. Bom, e é isso que nós obtemos. Isso, todos os íons, né, ou grande parte dos íons, eles foram agrupados, e aí você começa, isso ajuda, essas redes moleculares te ajudam a ter uma visão geral do que tem na sua amostra, né? Você pode colorir, você pode usar cores, formas diferentes, né? De alguma forma que faça sentido para você. Nesse caso, eu utilizei cores de acordo com a espécie, de acordo com o gênero, né, de identificação das bactérias, porque eu estava procurando próximos, né? Então, aqui eu consegui destacar
grupos de metabólitos referentes ao mesmo grupo de bactéria, né, o mesmo gênero de bactérias, e nós estávamos ainda procurando por metabólitos citotóxicos, porque a gente tinha feito uma pré-seleção por bactérias que tiveram apresentado que apresentaram citotoxicidade. Então, nós começamos avaliando por... desculpa, um detalhe. Tudo que é cinza são os metabólitos de bactérias que não apresentaram atividade. Então, aqui, a estratégia destaca para a gente os metabólitos presentes apenas em amostras com atividade biológica. Já de uma certa forma para a gente limitar e fazer um corte, né? Então, quais seriam os metabólitos de interesse para a gente começar a busca de identificação desses metabólitos? Bom, um grupo chamou bastante atenção, que foi esse grupo, era um grupo de metabólitos bastante grande aqui, né? E eles tinham massa acima de 1.000, né? E então chamou bastante nossa atenção, assim como esses outros, e nós começamos a busca, uma análise mais detalhada por esses grupos de compostos, desses grupos de metabólitos. Esse daqui especificamente, toda essa rede, né, essa rede molecular aqui era produzida por 2 linhagens de bactérias apenas, e 2 linhagens de uma mesma bactéria, 2 linhagens identificadas com o mesmo, isoladas de um mesmo lugar e com a mesma identificação, apesar de a gente ter usado dados de 16S, né, então a gente tem nível de confiança de gênero. Quando nós montamos a árvore filogenética, essas 2 bactérias elas estavam se agrupando juntas, né, com uma bactéria referência, diferente de todas as outras que a gente tinha isolado. Então, a gente imaginava que elas fossem parecidas. Bom, acho que esses 2 slides estavam invertidos, mas tudo bem. Aqui é só para mostrar algumas, né, o que a gente tem na família, outras classes químicas que foram anotadas de acordo com a biblioteca espectral do GNPS. Então, tem lá surugamidas, né, e você consegue observar, às vezes, mais de um nodo com anotação dentro de uma família molecular, aqui das surfactinas também, muito comum encontrar surfactinas em amostras de bactéria, mas aquele grupo, né, aquele grupo azul que eu mostrei para vocês, grande, e não tinha identificação. E aquilo chamou nossa atenção. Bom, então nós pegamos uma das bactérias que produzia aquele extrato, fizemos um cultivo em larga escala, fizemos o fracionamento, pegamos as frações e voltamos, fizemos análise de LCM e SMS de cada uma dessas frações, e aqui mostrando então as frações com o dado de atividade biológica de citotoxicidade, as frações de 28 a 32 foram as frações que apresentaram atividade dentro do extrato, e adivinha quem estava presente nessas frações? Bom, aqueles metabólitos apontados pelo Molecular Network. Então, ó, o Molecular Network ajudou a gente, quando eu montei o Molecular Networking, a rede molecular, com todas as frações, tinha muito mais íons lá dentro, tinha outras famílias moleculares. Mas os íons que estavam presentes nas frações ativas eram aqueles que estavam destacados quando nós fizemos a rede molecular com todas as outras, a gente tinha quase 80 bactérias. Então, das 80, a gente já conseguiu destacar quem que eram os metabólitos ativos dentro daquele conjunto, né, de dados. E aí, depois, buscando, né, então, nós ainda assim não tivemos nenhuma anotação dentro das bibliotecas do GNPS, porque existem várias bibliotecas espectrais dentro do GNPS hoje, mas ainda assim nós não tivemos nenhuma anotação, então nós fomos para bancos de dados estruturais, e aí onde encontrei a Novonestimycin, que batia, né, fizemos uma proposta de fragmentação, os dados de UV, os dados de atividade citotóxica batiam, os dados de fonte biológica, né, o micro-organismo que produzia também batia com o identificado no nosso trabalho, então a gente propôs essas estruturas como se fosse os ativos, né? O ativo dessa estratégia, dessas
extrato bruto, né, dessas bactérias. Isso acabou rendendo para a gente uma publicação na Marine Drugs, e, na verdade, o isolamento dessas estruturas está em andamento com colaboradores. A gente pretende ainda fazer o isolamento para conseguir depois avaliar a atividade biológica. Mas, o que eu quero chamar atenção aqui? Por quê? Muitas vezes, quem trabalha na parte metabolômica, de forma geral, você se depara com um dos maiores problemas, ainda o gargalo cinético ali, é a identificação dos metabólitos, sabe? Então, eu apresentei rapidamente esse trabalho apenas para mostrar a dificuldade, né? Quando você tem um grande número de dados, a dificuldade de identificar os metabólitos de interesse. Uma coisa eu mostrei, eu consegui anotar esse grupo químico, seria uma diversidade química produzida pelas bactérias que eu estava avaliando do atol das rocas. Mas, como a gente tinha um foco de identificar os metabólitos responsáveis pela atividade biológica, então a gente tinha um foco, a identificação deles foi mais difícil. Não necessariamente você consegue identificar, não está descrita em bancos de dados, né? Ou não tem espectros depositados em bancos de espectros. Então, existe ainda uma grande necessidade de desenvolvimento de outras ferramentas para isso. E acredito que vocês já ouviram falar de ferramentas em sílico, né, para tentar a identificação, mas uma nova abordagem que o grupo do GNPS, do grupo do Peter, tem realizado, e isso, na verdade, é uma abordagem que eu já tinha realizado juntamente com a professora Letícia, ainda antes de ir para o laboratório do Peter, é o uso de dados de referência. O que são os dados de referência e como que isso pode ajudar a gente? Bom, tem esse paper, até o Alan acabou de publicar esse paper lá na Rede Metabolômica, né? Saiu agora, acho que tem umas 2 semanas que saiu. Como melhorar, né, a identificação de metabólitos a partir de fontes de referência. Esse paper saiu na Nature Biotechnology. Então, você tem... Deixa eu tirar vocês aqui da minha frente. Fica aparecendo aqui. Então, você tem, né, grupo de espectros de metabólitos conhecidos, que seriam as bibliotecas espectrais que nós temos. Mas, né, então aqui a gente tem uma biblioteca de substâncias. Mas, você pode ter, você tem lá metabólitos que são conhecidos, e até existe algumas bibliotecas assim no GNPS já, metabólitos que são conhecidos como metabólitos de interferência de análise de espectrometria de massa, como sujeira de solvente, de coluna, já tem metabólitos conhecidos como isso. Ou metabólitos que são conhecidos por ser provenientes de plantas, de alimentos, né? Ou metabólitos que são conhecidos por ser provenientes de micro-organismos. Então, apesar de você não saber exatamente qual metabólito que é e a estrutura dele, se você conseguir pelo menos identificar qual é a fonte de onde está vindo esse metabólito, isso pode ser de grande ajuda numa análise metabolômica e dependendo do seu, né, dependendo do seu tipo de estudo, isso pode te ajudar e acelerar muito o seu trabalho, direcionando o foco a prosseguir, né? Então, o Molecular Networking é usado aqui também, é a técnica base por trás disso, né? Deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui um slide. Não, tá. Bom, para clarear um pouco mais, talvez, como que eu fazia isso com a professora Letícia? A gente sempre estudou organismos marinhos, como assídias, esponja, né, organismos marinhos, mas nós sempre buscamos por metabólitos de micro-organismos dentro dessa matriz biológica, dentro desse organismo. Então, o que a gente fazia para isso? É difícil metabólitos conhecidos já. Então, a gente isolava bactérias desses organismos, cultivava as bactérias, a gente cultiva as bactérias, né, porque a gente continua fazendo isso, cultiva as bactérias no laboratório, faz análise dos metabólitos isolados por essa bactéria e com o Molecular Network nós comparamos os dois conjuntos de dados, aquele da assídia, do animal marinho, junto com o que é produzido da bactéria, e aí a gente vê se tem um overlap, quanto disso que está vindo das bactérias isoladas.
que eu tive, sabe? E aí eu posso inferir, esses metabólitos estão vindo de micro-organismos, né? Então, assim, é claro que existem N outros fatores, né? Nem todas as bactérias são possíveis de ser cultiváveis nas condições que nós utilizamos, né? Ainda existe aí alguns erros dentro da própria plataforma, né, de computação para conseguir fazer essa conexão, mas isso já dá um direcionamento muito maior. E esse tipo de dados de referência hoje, junto com ferramentas estatísticas, tem engrandecido, tem saído trabalhos maravilhosos, que logo o pessoal vai começar a ver. Eu estava dentro do grupo do Peter e participando das reuniões de grupo, e assim, gente, é um grupo muito grande, e é muito bacana que as pessoas discutem ideias, sabe? E ver o que as pessoas trazem de novidade, cada um tem uma ideia diferente, o que as pessoas estão fazendo com esse tipo de dados é muito bacana. É muito bacana. Então, aqui é só uma análise, né, uma representação de como isso pode ser feito. Você apresenta, de uma certa forma, uma matriz, onde você compara os seus dados biológicos com uma matriz de dados de uma fonte de referência. Nesse caso, especificamente para esse trabalho, foi utilizado alimentos, né, eles até chamam de foodomics. Então, você tem uma amostra de plasma, você tem uma amostra de fezes, você consegue comparar e ver qual a porcentagem ou quais são os íons, né, que estão vindo de alimentos, por exemplo. E assim, juntamente com ferramentas estatísticas, você consegue avaliar efeitos por exemplo, de doenças e ver quais desses alimentos que talvez tenham um peso maior que está influenciando no desenvolvimento de algum tipo de doença ou algum efeito observado. Não necessariamente conhecendo a identidade de um íon, mas você tem uma impressão digital de um alimento ou de uma bactéria, né? Ou o que o pessoal agora está desenvolvendo também é o... Ai, como é que chama? Exomics. Então, você começa a trabalhar com impressão digital. E isso, com ferramentas computacionais e estratégias estatísticas, tem avançado muito, assim, o estudo em estudos de metabolômica. Então, aqui é só um exemplo, isso é muito simples ainda, mas é de um trabalho que eu estava fazendo com, né, que eu tenho, estou escrevendo o artigo agora, vou voltar a escrever o artigo com o professor Peter, são amostras de material bucal, né, e onde eu não vou entrar em detalhes dos resultados, porque é junto com uma empresa, a Colgate, então eu não posso apresentar os resultados desse trabalho, mas é um trabalho muito bacana, onde a gente busca por alimentos que estão influenciando, né, em um efeito que a gente tem observado nessas amostras, e assim a gente consegue ver quais seriam os alimentos aqui que mais estão interferindo, que mais têm um peso em relação com esse efeito observado, né? E isso, assim, só lembrando, né, que existem outras ferramentas que você pode utilizar no GNPS também, apesar dessas ferramentas não estarem publicadas ainda, na verdade, o TAGS não está, mas o MMVEC está, mas que usa, né, por exemplo, TAGS, você pode usar dados de referência, né, para ver quanto que você tem de metabólito de alimentos, de fonte de humano, de plantas, e assim você pode imaginar, né, e para onde a sua imaginação deixar, né, e o MVEC aqui também, na verdade, acho que isso era o slide de outra apresentação. Vamos para o próximo. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho, né, desse artigo, dessa revisão que eu escrevi junto com o professor Peter Dorsey, quando eu estava lá, que nós publicamos na Nature Reviews Microbiology. Nessa revisão, né, a gente apresenta várias abordagens de estudos de metabolômica, né, onde você pode analisar o microbioma, né, e assim, e aqui inclusive seria o nosso primeiro exemplo é o Molecular Networking, mais uma vez, né,
vamos dizer, o carro-chefe do grupo, né? Mais uma vez utilizando dados de referência, onde foi isoladas as bactérias, né? Para análise de um estudo de fibrose cística de pulmão, e assim conseguiu ver, né? Foi possível de fazer a identificação aqui de metabólitos associados com metabólitos de micro-organismo, né, de bactéria, associados à fibrose cística por meio do Molecular Network e com dados de referência. Bom, então, e ainda nesse artigo de revisão, a gente mostra vários exemplos, né? Eu acredito que aqui, nesse público, tem pessoas de áreas diferentes, eu estou mais acostumada a falar, de contato com o pessoal da área de produtos naturais, mas aqui a gente mostra que isso é possível de ser utilizado em estudos das mais diferentes áreas, né? Como, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, no paper a gente cita alguns exemplos de pacientes com dermatite atópica, em pacientes não, desculpa, em estudos de autismo, também mais focado ali, talvez, nos produtos naturais, mas com formigas, né, de interação ecológica, também aqui com relação à agricultura, ou ainda dos marinhos, lógico que eu tinha que puxar a sardinha para o lado dos marinhos aqui, né? Então, só para ver, assim, lá tem vários exemplos, né? Se alguém quiser saber um pouco mais e ver como que essas ferramentas podem utilizar, tá aqui, então, um artigo que pode ajudar. Bom, mas então, utilizando, né, dessa ideia, já estou quase finalizando, tá? Eu sei que eu já estou passando do meu tempo aqui. Utilizando dessa ideia, foi quando eu propus para o Peter, por que não construir, então, um banco de referências de micro-organismo, né? Porque já era uma coisa que eu fazia com a Letícia ali, muito micro, né? Com coisas do nosso laboratório, e mais dentro do GNP, lá dentro do grupo, eu sabia que a gente tinha um acervo de dados de micro-organismo muito maior, e nós começamos a construir, então, né? Aqui ainda era um conjunto de dados muito inicial, assim, mas mostrando, né, que existem, nessa plataforma, existem micro-organismos de N diferentes fontes, né, desde humano, insetos, ambientes e organismos diferentes, gêneros, espécies. Hoje, na verdade, essa plataforma está com mais de 50 mil entradas de dados de micro-organismos, né? Ela vai se chamar MicrobeMast, tá? Já tem aqui o logo para vocês. Então, logo ela vai estar disponível na plataforma do GNPS. Para quem talvez já conheça, existe o FoodMash, né, que é parecido, que usa da biblioteca do Foodomics, que eu apresentei para vocês, para fazer a busca por espectros mais específicos dentro dessa plataforma de referência, e logo estará disponível essa biblioteca de micro-organismos. E aqui, só para mostrar para vocês um pouco da diversidade de metabólitos que essa plataforma pode trazer. Isso aqui a gente fez ainda quando... né, eu fiz ainda quando eu estava lá no Peter, para os micro-organismos conhecidos, que a gente tinha identificação taxonômica. Hoje a gente conseguiu, né, tem novos... cabeças novas, né, no projeto, pensando e dando ideias, então a gente conseguiu expandir isso para não apenas para micro-organismos só identificados, mas para tudo que tem de dados de micro-organismos, mas só para a gente ter uma ideia aqui, né, que a gente tinha uma diversidade de metabólica muito grande para cianobactérias, para as actinobactérias, né, que são aí muito estudados em produtos naturais, o grupo da actinobactéria e de cianobactéria, mas também de proteobactéria, muito encontrada aí em organismos humanos, né? Mas é só mostrar para a gente a diversidade metabólica que vai ter nessa plataforma. Bom, e aí o Vinícius já falou, então, da rede metabolômica, né? Mas existem várias oportunidades,
eu criei a plataforma, né, nós, eu, o Alan e o Ricardo Borges, nós criamos a plataforma em 2020, hoje ela conta com 600 participantes, as pessoas já postam por si só, né? Ela está sendo usada, vocês divulgaram lá, isso é ótimo. Eu fico super feliz quando eu vejo um post novo, sabe? Porque no começo eu ficava lá postando para ver se incentivava um pouco as pessoas, e hoje a plataforma está por si só. Eu fico super feliz que as pessoas usem e abusem, abusa não, só usem dela, mas tem oportunidade de bolsa, de eventos internacionais, pedidos de ajuda, divulgação de talks, discussões de dúvidas, então assim, usem para isso, sabe? Essa é a ideia. E eu agradeço todos os meus colaboradores, todas as oportunidades, né? O grupo da professora Letícia, nossa, a professora Letícia me abraçou, assim, eu tenho muito a agradecer a ela, o professor Norberto também, que me deixou totalmente livre dentro do laboratório dele para fazer o que eu quiser dentro dos equipamentos, o grupo do professor Peter, que me acolheu e me ajudou bastante lá também, e a todas as nossas fontes de financiamento, né, FAPESP, SCAP, CNPq. Então é isso, e meninos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do meu trabalho para vocês. Muito obrigada, Annelise, por sua palestra maravilhosa. É sempre bom, é um prazer te ouvir. E eu sempre aprendo um pouco mais do Molecular Network em todas as palestras que eu escuto. Tem várias perguntas no chat, eu acho que a gente tem tempo para algumas. Vamos para as mais votadas, então, mais uma vez, queria lembrar todo mundo para entrar agora no Q&A e votar se alguma pergunta é uma pergunta que você gostaria de fazer. E vamos lá. A primeira é da Ângela, que é no GNPS, os networks também podem ser editados manualmente? Pode. Você tem duas opções. Você pode fazer o download e abrir isso no Sitescape, no outro software, e aí você pode editar. Você não vai editar as redes, né? Porque isso é baseado no algoritmo e as redes são criadas no GNPS, né? No networking. Você vai editar a cor, o tamanho do nodo, das conexões, você pode, existem várias opções, você pode colocar efeitos, né? Às vezes uma atividade biológica, algum efeito que você tenha observado, às vezes você tem amostras de pacientes com uma doença ou sem uma doença, você pode incluir todos esses dados no Sitescape, tá? E você pode visualizar isso de várias formas. Existem vários tutoriais, você jogar no Google, você encontra. Ou ainda existe uma opção, né, que você visualizar a rede online, a rede molecular online no GNPS, aí é um pouquinho mais limitado. Mas é uma forma mais rápida para você, dependendo do que você quer, só dar uma olhada, né? Você pode fazer essa visualização rápida, e você consegue ver cores, às vezes buscar por um íon específico, né? Ou você consegue visualizar o espectro, né? Então, você consegue fazer essa análise online pela plataforma. Não sei se eu vou... o tempo aqui era muito, né? O tempo não era suficiente para um workshop sobre o GNPS, sobre o Molecular Network, e para isso tem já, no próprio site do GNPS, você encontra uma página de workshops, e lá você vai encontrar todos os workshops em inglês, em português, em francês, espanhol, tem várias línguas, de várias ferramentas, inclusive tem uma eu acho que foi até a Helena que falou essa parte especificamente do Sitescape, dando dicas de como fazer, e lá você vai encontrar uma lista com todos os workshops de várias ferramentas do GNPS. Obrigada, Annelise. Eu vou fazer a pergunta do Elton, e aqui na resposta do Elton eu vou deixar o link para o canal do laboratório do professor Dovenstein, para quem quiser dar uma olhada em todos esses tutoriais que a Annelise está fazendo. Tá aqui. Bom, a pergunta do Elton é uma pergunta mais de fundamentos de MS-MS. A análise de fragmento de um MS-MS gera vários fragmentos de moléculas por massa-carga. Gostaria de saber como é feita a identificação desses fragmentos obtidos. É similar em espectros de RNN, onde cada grupo tem seu sinal?
Ah, é mais ou menos essa ideia. Só que, ah, se você considerar uma faixa mais baixa ali, né, talvez no GCMS seja mais fácil você identificar isso. Você vai ver um íon lá de 45 que você sabe que é referente a uma carboxila, ou você vai ver um íon ai meu Deus, eu tô me comprometendo aqui, porque não é muito a minha área, o GCMS. 90 ou 91, do íon benzílico, ai Jesus, eu vou parar de falar isso, mas a gente trabalha numa faixa de massas, geralmente maior, né, até 200 ou 150 ali. Então, o que a gente mais vê seria perda neutra. Então, perda neutra de 160, perda neutra de 180, e aí você consegue referenciar isso a perda de um açúcar, uma perda neutra de 28, você sabe que isso está referente a um grupo carboxílico e por aí vai, né? Uma perda neutra de 18, você sabe que ali tem uma hidroxila que está perdendo uma água, então é mais ou menos assim, você identifica as perdas neutras, né? E esse padrão você vai atribuindo a partes da molécula, pedaços da molécula. Não sei se consegui responder a pergunta. Eu acredito que sim. A próxima pergunta é da Ângela. Annelise, você conhece algum ou mais de um banco de dados de metabolômica que permite o download do banco para análise dos dados em R? Olha, o GNPS, acredito que você consegue fazer o download da biblioteca. E no GNPS tem várias bibliotecas, incluindo de outras plataformas. Você não consegue fazer download, por exemplo, da biblioteca da NIST, porque da NIST, apesar do GNPS ele ter o acesso, né, a NIST é uma biblioteca particular, um grupo de pesquisa compra para ele, então essa biblioteca não pode ser disponibilizada publicamente, mas existem outras ali que pode ser acessada e acho que consegue fazer download, sim, eu nunca fiz para fazer essa análise, porque ela faz automático no GNPS, né, mas eu acredito que você consiga fazer. Eu acredito também que é possível. A próxima pergunta, Vinícius? Não. A próxima pergunta é do Andrew. Parabéns pelo trabalho, por divulgação científica. Doutora Neide, minha questão é, qual é a extensão, diferença entre o Feature-Based Molecular Networking em relação ao Classical Molecular Networking e quais as principais questões a se levantar em consideração para escolher entre uma ou outra? Tá. Já discuti bastante isso, eu estou meio enferrujada, mas o clássico Molecular Networking, ele não te pede nenhum processamento dos dados, né? Não vou usar o pré-processamento, que o Ricardo baniu esse pré-processamento na palestra dele. Não. Você não precisa de um processamento. Você tem os dados de LCMS, você precisa de uma conversão desses dados, né? Uma extensão MZML ou MZXML, você pode usar direto esses dados na plataforma do GNPS e construir as redes moleculares do clássico, Molecular Networking. No Feature-Based, você já precisa fazer um processamento, né, no MZMI, no MSD ou outra plataforma, para você ter uma tabela com informação de picos cromatográficos e área desses picos cromatográficos que você pode utilizar para a construção das redes moleculares. Bom, qual a principal diferença? Nesse, você tem dados quantitativos, né? Então, se o dado quantitativo é importante na sua análise, você está avaliando um efeito, mais uma vez, uma atividade biológica, você quer partir para o lado estatístico, fazer análise estatística, aí é importante que você tenha esse tratamento e você tenha esse dado quantitativo do feature base. Se a sua análise é muito mais no sentido qualitativo, né, e não quantitativo, mas qualitativo, que você quer fazer, muitas
fazer, eu uso muito o Clássico Network para fazer uma análise inicial, visualizar meus dados, porque é rápido e prático. Então, antes de definir qualquer outro tipo de análise que eu faça, eu vou e faço um Clássico Network para ver o que eu tenho. Às vezes ali você já destaca um grupo químico que você fala, opa, isso aqui é interessante, deixa eu dar uma olhada, sabe? Então, é bem rápido para você ter uma visão geral dos seus dados e ver que tipo de metabólito que você tem ali, né? Mas se você quiser uma análise quantitativa, aí eu sugiro fazer o Feature-Based Molecular Network.